Olá, seja bem-vindo a este que é o primeiro episódio do nosso programa. Eu sou o Dr. Estevão Bittar, sou um neurocientista e estou aqui para conversar com você sobre o assunto mais importante, que é a educação dos nossos filhos. Assim como você, eu também sou pai, eu tenho 2 filhas pequenas e eu sei que educar filhos não é uma tarefa fácil. Muito pelo contrário. A educação dos nossos filhos é certamente uma das tarefas mais desafiadoras que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. É uma tarefa que nos testa em diversos momentos, uma tarefa que nos ensina muito sobre os nossos próprios medos, nossos receios, nossas limitações, mas, por outro lado, é também a tarefa mais fascinante para a qual nós podemos nos dedicar. Porque não existe nada mais fascinante do que você poder testemunhar o desenvolvimento de outra pessoa e não apenas testemunhar esse desenvolvimento, mas participar dele de uma forma muito central, contribuir para esse processo no qual uma nova pessoa vai se formando, vai se tornando quem ela é e começa a traçar o seu próprio caminho. Então, a ideia aqui do nosso programa é que nós tenhamos um espaço semanal para conversar e refletir sobre como nós estamos abordando essa tarefa. O que nós já estamos fazendo da maneira correta, o que nós ainda podemos melhorar. E nos próximos episódios, o que eu desejo é trazer alguns temas bem práticos, por exemplo, como lidar com birra, como lidar com ciúmes entre irmãos, como lidar com dificuldades escolares, dificuldades na hora do sono, dificuldades na hora da alimentação, mas trazer também, além desses temas práticos, algumas outras reflexões mais profundas sobre o que significa ser pai, o que significa ser mãe, o que significa atuar na formação de outra pessoa. Porque, da maneira como eu entendo, para que nós possamos educar bem os nossos filhos, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos tanto do conhecimento prático sobre como reagir em cada situação, mas também nós precisamos ser capazes de fazer uma reflexão mais profunda sobre quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, o que nós acreditamos, qual é a nossa visão sobre a vida, qual é a nossa visão sobre o mundo, porque tudo isso também influencia de maneira muito direta na tarefa da educação dos nossos filhos. E aqui hoje, neste que é o primeiro episódio do nosso programa, eu trouxe um tema para nós conversarmos sobre ele, que é um tema que nos permite justamente entender qual é a relação entre essas questões mais práticas e essas questões, digamos assim, mais filosóficas, e como essas duas coisas se relacionam no dia a dia à medida que nós interagimos com os nossos filhos. Hoje eu quero falar sobre como agir diante de comportamentos difíceis. Você sabe o que são os comportamentos difíceis? Todos nós pais sabemos. Muitas e muitas vezes nós nos deparamos com comportamentos dos nossos filhos que nós consideramos inadequados, consideramos perigosos, consideramos às vezes grosseiros ou desagradáveis, e por alguma razão ou por outra, mas sempre pelo bem dos nossos filhos, nós não queremos que esses comportamentos se repitam. Aliás, estar atento a esses comportamentos e saber a melhor maneira de lidar com eles é um aspecto muito central do processo de educação. Mas como lidar com esses comportamentos? E vamos começar pensando em alguns exemplos. Eu tenho certeza que todos os pais têm vários exemplos sobre comportamentos difíceis, mas quando eu falo sobre esses comportamentos, eu estou falando daquele momento no qual você prepara uma refeição para o seu filho e ele, em vez de comer a refeição que você preparou para ele, ele fica simplesmente brincando com a comida e depois joga a comida no chão. Ou aquele momento no qual 2 irmãos disputam um brinquedo e acabam brigando e às vezes acabam agredindo um ao outro fisicamente ou verbalmente. Eu estou falando daqueles momentos nos quais você está com seus filhos no supermercado e eles pedem para você comprar algo e às vezes é algo que você não quer comprar ou que você não pode comprar por alguma razão,
mas ao dizer não para o seu filho, ele então começa a chorar e se joga no chão e começa a criar uma cena. Então, todas essas situações, todos esses exemplos, são exemplos de comportamentos difíceis que os pais se perguntam qual é a melhor maneira de lidar. Para responder qual é a melhor maneira de lidar com esses comportamentos, eu gostaria de antes discutir sobre como os pais geralmente lidam com isso. O que geralmente os pais, as mães e outros cuidadores fazem quando os filhos se comportam dessa maneira? O que eu observo é que geralmente o que as pessoas fazem é reagir ao comportamento do filho de acordo com o estado de humor ou o estado geral que os próprios pais estão naquele momento. Então, por exemplo, se o seu filho não come, joga comida no chão, e uma hora que você está cansado, que você está irritado, você trabalhou o dia inteiro, você teve que lidar com uma série de problemas e você vê o seu filho fazendo isso, o que geralmente a gente faz é ter uma reação a partir do nosso estado de irritabilidade, do nosso estado de cansaço. Então, muitos pais simplesmente gritam com o filho, têm alguma resposta emocional, alguma reação emocional. Então, o que acontece é essa dinâmica. O filho age de maneira imprópria e o pai reage. E a reação do pai é uma reação, eu digo do pai, a reação do pai, da mãe, é uma reação baseada no estado que o pai e a mãe estão naquele momento. E uma hora diferente, quando às vezes os pais não estão tão cansados ou eles estão com um humor melhor, eles podem reagir de uma maneira diferente ao mesmo comportamento. Então, se o filho joga o prato no chão numa hora que o pai está feliz ou a mãe está feliz, está descansado, aí nessa hora os pais podem reagir de uma maneira diferente, com mais calma, com mais paciência. Mas em todo caso, o que geralmente nós temos é uma reação dos pais. Os filhos agem e os pais reagem. Quando os pais se comportam dessa maneira, sempre de uma forma a partir dessa reação, nós podemos dizer que esses pais são pais reativos. E tá óbvio, né? Por que essa palavra reativos? Porque são pais que simplesmente reagem ao que os filhos fazem. Então, qual é o problema disso? Existem vários problemas em você ser um pai reativo. O primeiro problema é que você acaba não tendo uma resposta consistente. Ou seja, o mesmo comportamento do seu filho pode ter uma reação diferente da sua parte, dependendo de como você está naquele momento. Então, jogar a comida no chão, às vezes é um comportamento que você trata como inaceitável, em outros momentos você trata como aceitável, porque você não está agindo com base no comportamento do filho, você está agindo com base no que você está sentindo naquela hora. Então, quando nós somos pais reativos, o primeiro problema que nós temos é que nós somos inconsistentes. E a inconsistência dos pais gera uma confusão na cabeça dos filhos, porque os filhos não sabem o que é certo. Se cada hora o meu comportamento tem consequências diferentes, como eu posso saber qual é a regra? Como eu posso saber o que é aceitável e o que não é aceitável? Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é que quando nós somos pais reativos, nós acabamos também agindo a partir das nossas emoções, e as nossas emoções, elas podem não nos levar a agir da forma que é mais construtiva para a formação dos nossos filhos. Então, por exemplo, se o seu filho joga comida no chão e você está cansado e aí você tem uma explosão emocional, o que essa explosão emocional está fazendo pelo desenvolvimento do seu filho? O que o seu grito, o que a sua reação tão explosiva está ensinando para o seu filho? Certamente não está ensinando nada de muito positivo. Pelo contrário, você está dando um mau exemplo, você está mostrando que uma pessoa pode se comportar de maneira explosiva e talvez o seu filho vai começar a se comportar assim também, porque ele já viu tantas vezes você se comportar dessa maneira. Então, o primeiro problema de você ser um pai reativo é que você é inconsistente.
O segundo problema é que nós acabamos não agindo de forma construtiva. Existe um terceiro problema também, que é o seguinte: quando nós somos reativos, nós acabamos gerando uma situação que vai se tornando cada vez mais tensa, cada vez mais dramática, porque o filho age, aí a gente reage. Aí o nosso filho, que é pequeno, que ainda não tem maturidade para fazer diferente, ele acaba reagindo à nossa reação. Então, o seu filho joga comida no chão. Você reage gritando com ele. O seu filho reage ao seu grito e começa a chorar. E aí você reage ao choro, se tornando ainda mais impaciente. E o seu filho reage à sua impaciência, chorando ainda mais. Você percebe que o que acontece nessa situação é que os pais e os filhos acabam jogando um jogo de reação. E um reage ao comportamento do outro e as reações vão se tornando cada vez mais emocionais, cada vez mais explosivas. E aí cria-se aquela situação dramática que nós tantas vezes vemos acontecer ou nós tantas vezes participamos dessas situações. Então você nota que ser um pai reativo é uma coisa que só traz problemas. Você é inconsistente, você não aproveita as situações para ensinar algo novo, você escala a situação e vai transformando o ambiente da sua casa em um ambiente dramático. E aí o que é pior, e a quarta consequência de tudo isso, é que você começa a criar um padrão de comportamento, um padrão de interação com seu filho, no qual essa dinâmica se torna normal. O seu filho faz algo já esperando que você vai gritar, e você grita mesmo, e na hora que você grita ele chora, e isso é repetido tantas e tantas vezes que essa dinâmica se cristaliza e se torna então um padrão de interação entre vocês. E tantas vezes nós vemos pais que só sabem se relacionar com os filhos dessa maneira, de maneira dramática, de maneira reativa, e isso certamente é também um problema. Então, só para a gente resumir, quais são os problemas de você ser um pai reativo? Você se torna inconsistente, você age com base nas suas emoções e não com base no que será mais construtivo, você escala a situação e torna a situação cada vez mais dramática, e, por último lugar, você acaba cristalizando um padrão de interação com seu filho, que é um padrão nocivo, um padrão tóxico, um padrão que vai ferir o relacionamento de vocês, e vai ser difícil depois quebrar esse padrão. Nunca é impossível, mas certamente vai se tornando cada vez mais difícil. E aí você pode estar se perguntando agora, qual é a alternativa a isso? Eu não quero ser um pai reativo. Então, qual é a alternativa a isso? A alternativa é você ser um pai proativo, uma mãe proativa. O que significa ser proativo? Muito antes do nosso filho ter um comportamento difícil, quando tudo estiver calmo na sua casa, você deve aproveitar esse momento de calmaria e de tranquilidade para refletir sobre a educação do seu filho. O pai proativo, ele reflete sobre a educação do filho. Ele lê, ele estuda, ele pensa sobre a maneira como ele está educando o filho dele. E o mais importante, ao pensar sobre a maneira como ele quer educar o seu filho, esse pai começa a ter clareza sobre o que ele gostaria de ensinar para o seu filho e começa a criar o que eu chamo de filosofia de educação de filhos. Todos nós que temos filhos, nós temos que ter clareza de qual é a nossa filosofia de educação de filhos, qual é a sua filosofia de educação de filhos. Como você enxerga o mundo? Por isso que eu falei no começo, é importante a gente refletir sobre isso, e eu gostaria que você refletisse sobre isso agora. Quais são os seus valores? O que você acredita que é certo e o que você acredita que é errado? Você já parou para pensar sobre isso? Quais são os seus princípios morais? Qual é a sua visão de mundo? Qual é a sua visão da vida? E aí a gente chega na pergunta mais importante. O que você gostaria de ensinar para o seu filho? O que você acha importante ensinar para o seu filho? Diferentes famílias vão ter filosofias educacionais mais ou menos diferentes. E todas são válidas, desde que elas sejam positivas e construtivas. O importante é que você tenha muito claro dentro da sua cabeça
Qual é a sua filosofia? Se é uma família que tem o pai e a mãe, é importante que o pai e a mãe discutam também sobre qual é essa filosofia. Porque pode ser complicado também se o pai tem uma filosofia e a mãe tem uma filosofia diferente. Então, você tem duas filosofias operando na mesma casa, isso pode acabar sendo uma fonte também de inconsistência e uma fonte de confusão. Então, os pais, as mães devem pensar, devem refletir e devem conversar entre si. O que nós queremos ensinar aos nossos filhos? Você tem que ter clareza sobre isso. E aí, quando você pensa sobre isso e tem clareza sobre isso, na hora que chega o momento em que seu filho tem um comportamento difícil, você já tem um plano. Você sabe exatamente como aquele comportamento desvia do que você acha importante e você sabe para onde você quer levar o seu filho, para onde é importante levar o seu filho. Para não ficar muito abstrata essa ideia, deixa eu voltar aqui para o nosso exemplo prático. Vamos supor que depois de refletir bastante sobre a educação dos seus filhos, e a mãe e o pai conversam sobre isso, esses pais podem chegar à conclusão de que uma competência muito importante que eles querem ensinar para os filhos é a competência da comunicação. Talvez você conclua, e eu digo que isso é uma coisa que eu particularmente concluí também na educação dos meus filhos, que uma das competências mais importantes que você pode ensinar para uma criança é a competência da comunicação. É ensinar essa pessoa a expressar claramente o que ela quer, de uma forma que seja respeitosa, de uma forma que seja delicada, de uma forma que seja também efetiva. Então você pode chegar à conclusão que dentro da sua filosofia de educação de filhos, ensinar a competência da comunicação é algo importante. E aí você tem essa filosofia. Depois de você chegar a essa conclusão, você está lá com seus filhos, você preparou a comida, você põe o prato na frente do seu filho e em vez de comer, ele começa a brincar com a comida e de repente derruba a comida no chão. Olha só, o que mudou agora? É o mesmo exemplo que eu dei antes. O que mudou agora é que agora você tem um plano. Você sabe o que você quer ensinar, você sabe o que é importante para você. Então, dessa vez, em vez de agir com base no seu humor, em vez de agir com base no reagir com base no seu humor, reagir com base no seu cansaço, em vez de se comportar de maneira reativa, você vai se comportar de maneira proativa. Você vai olhar para o seu filho, primeiro você vai respirar, você vai se acalmar, e é importante que nós sempre possamos interagir com os nossos filhos a partir de um estado de calma, de um estado centrado, porque se tiver todo mundo irritado, a gente não consegue levar isso para lugar nenhum. Mas primeiro você se acalma e aí então você se pergunta: por que o meu filho fez isso? Será que o meu filho ele está querendo fazer alguma coisa, ele não está conseguindo me comunicar adequadamente isso? Será que talvez esse tipo de comida não é o tipo de comida que ele gosta? Ou talvez ele está entediado, está querendo fazer alguma outra coisa? Talvez ele não está com fome agora porque hoje eu baguncei o horário da refeição, então ele não está interessado na comida. Isso acontece também com crianças que são muito pequenas. Às vezes os dentes estão nascendo e essa criança está com dor, mas ela não está comunicando isso adequadamente, e aí ela simplesmente se recusa a comer e joga a comida no chão. Então, antes de reagir com base nas suas emoções, você para, você se acalma, você lembra da sua filosofia, e aí então você começa a interagir com seu filho de uma forma proativa. Você pergunta: olha, por que você jogou a comida no chão? Por que você não está comendo? Você quer tentar me explicar o que está acontecendo? E aí você começa a ensinar o seu filho como ele pode se comunicar. Você pode perguntar: existe alguma coisa que eu coloquei no seu prato que você não gosta? Você quer me dizer o que é? Você está sentindo alguma dor nos seus dentes e é por isso que você não quer comer? Você quer me dizer alguma coisa sobre isso? Ou o que você está sentindo que está impedindo que você simplesmente coma a refeição que eu preparei para você? Então, ou seja, em vez de escalar a situação e criar um drama na sua casa,
você aproveita essa situação como uma oportunidade para ensinar o seu filho as competências que você entende que são importantes. Aqui no nosso exemplo, a competência da comunicação. Então, olha como isso é diferente da primeira abordagem. Quando a gente é reativo, a gente é inconsistente. Mas se você é proativo, você é consistente. Porque você não está agindo com base nas suas emoções, você está agindo com base na sua filosofia. E a sua filosofia, ela não muda tanto quanto as suas emoções. Segunda coisa, enquanto você é reativo, você não aproveita as situações para o aprendizado, mas agora que você está sendo proativo, você está aproveitando esse momento difícil para desenvolver uma nova competência, aqui no caso a competência da comunicação. Quando nós somos reativos, nós escalamos a situação e criamos drama. Mas agora que você é proativo, em vez de escalar a situação, você está trazendo o seu filho para um estado que é mais construtivo, um estado de calma, um estado de diálogo. Em quarto lugar, quando nós somos reativos, nós cristalizamos um padrão de interação sempre dramático, como eu falei antes, mas agora não. Quando você é proativo, você está criando um padrão de interação com seu filho que é baseado na conexão, que é baseado no diálogo, que é baseado na empatia, que é baseado na compreensão. Então, olha como os 4 problemas que nós criamos quando nós somos reativos, eles não existem quando nós somos proativos. Quando nós somos proativos, nós não somos inconsistentes. Nós não jogamos as oportunidades fora. Nós não escalamos as situações e criamos drama. E nós não cristalizamos um padrão de interação que é prejudicial e nocivo no médio e no longo prazo. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje, e é lógico que nós vamos conversar muito ainda sobre isso nos próximos episódios, e vamos nos aprofundar sobre isso, mas a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para você é essa. Você é um pai e uma mãe reativo ou proativo? Você é uma mãe reativa ou uma mãe proativa? Você reflete sobre a educação dos seus filhos? Você conversa sobre a educação dos seus filhos com o seu marido, ou com a sua esposa, com o pai, ou com a mãe, ou com os outros cuidadores, com os avós e as avós? Você sabe o que você quer ensinar para o seu filho? Você tem clareza de quais são as competências que você quer ensinar? E você já parou para pensar como esses comportamentos difíceis podem ser, na verdade, oportunidades para você ensinar essas competências? Vamos refletir sobre isso. E é lógico, e eu quero deixar isso aqui muito claro também, é lógico que a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, por uma simples razão. Nós somos todos seres humanos e não existem seres humanos perfeitos. Todos nós, por mais que nós passemos nosso tempo refletindo sobre a educação dos nossos filhos, existem momentos nos quais nós simplesmente chegamos ao nosso limite e acabamos agindo de uma maneira que não é produtiva, nós acabamos reagindo e criando uma situação dramática. Ninguém está livre disso, todos nós incorremos nisso. Eu passei a minha vida estudando comportamento, aprendizagem e educação, e eu também, na minha casa, com as minhas filhas, em diversos momentos, eu acabo reagindo de uma forma que eu penso depois e vejo que eu posso ter perdido uma oportunidade de ter agido de forma mais construtiva. Isso é normal, ninguém precisa ser perfeito. Mas nós podemos ver como melhorar, o que nós estamos fazendo com mais frequência. Porque uma coisa é você ser reativo 90% do tempo, você ser reativo 100% do tempo ou 60% do tempo. Outra coisa é você adotar uma postura proativa e, eventualmente, cometer alguns deslizes. Mas esses deslizes vão acontecer em 5% das vezes ou 10% das vezes. Então tudo bem, porque a sua forma geral, a sua abordagem geral não é uma abordagem reativa. Existem momentos nos quais você é reativo, mas a reatividade não é o que caracteriza a sua abordagem geral. Então essa é a reflexão, que eu gostaria de deixar para você nessa semana. Depois, nos próximos episódios, nós vamos nos aprofundar sobre isso. Nós vamos trazer técnicas, ferramentas
Eu vou compartilhar cada vez mais com você qual é a minha filosofia de educação de filhos e talvez ela possa te ajudar também a pensar um pouco melhor na sua e a partir disso a gente vai construindo uma filosofia cada vez melhor. Mas faça essa reflexão. Você está sendo proativo, proativa ou reativo, reativa? Fica a reflexão. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.